Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de atendimento espiritual online, aqui do Centro Espiritual Bom Samaritano, frente a este momento a qual toda a humanidade passa, que nos é convidativo a uma reflexão, uma autoanálise, a mentalizarmos Jesus, a Deus e a dias por vindouros. Hoje teremos a exposição do Rui Marcelo, que é trabalhador do Centro Espírita Tomás de Aquino. Desde já fica a nossa gratidão ao Rui pela oportunidade de trazer essa mensagem que certamente esclarece, que edifica e que consola corações. Ele que vai falar sobre o desprendimento. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. É um tema presente lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos ler agora uma mensagem do livro Desperte e Seja Feliz, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. O capítulo intitula-se Conserva-te em Harmonia. A luz brilha, mas quando a escuridão predomina. O medicamento destina-se ao enfermo. A água fresca sacia a sede. O pão generoso vence a fome. É natural que, no planeta em processo de depuração, haja predominância do desequilíbrio e, portanto, da violência, do prazer enlouquecedor, da destruição. O futuro, no entanto, desenha-se assinalado pelas realizações enobrecedoras, quando não mais haverá crime ou hediondez, aberração ou vício, maldade ou desgraça. Os espíritos que ora habitam a terra passam pelo teste seletivo da qualidade moral. Os bons prosseguirão, os maus aguardarão em outros planos onde se modificarão para melhor. Tua harmonia é necessária, desde hoje, para diminuir o tumulto, o caos. Começa desde agora a tua transformação interior, optando pelo sacrifício, ação elevada, bem sem limite. Intentando essa operação, manter-te-ás em harmonia com o instrumento dócil nas mãos de Deus, que prossegue operando em favor do mundo feliz de amanhã. Então, que possamos elevar nossos pensamentos a Deus Pai Criador e a Ele agradecer a este momento que nos é convidativo, Senhor, a refletir, a analisar, Senhor, sobre os nossos papéis perante a humanidade. Que Tu possa, ó Pai Celestial, envolver a todos nós, aqueles que estão passando, Senhor, por aflições atrozes, aqueles que estão nos leitos dos hospitais, aqueles que estão perdendo, Senhor, a esperança em Ti. Que Tu possas iluminar esses corações e a tantos mais, Senhor. Envolve de forma fraterna e especial o nosso nobre amigo Rui Marcelo, que ele possa, Senhor, falar de conformidade com o Evangelho proposto por Jesus, para enriquecer as nossas existências de paz, de luz e de alegria de viver. Ser conosco, Pai Celestial, hoje, amanhã e sempre. Vamos agora ouvir o Rui Marcelo. Vamos lá. Nossas saudações fraternas aos queridos amigos que assistem o canal do Centro Espírita Bom Samaritano de Manaus. Muita paz nos corações, que o amor de Jesus nos envolva neste momento em que nos propomos a fazer uma reflexão fecunda a fim de revigorar o nosso ânimo, alimentar a nossa fé e assim perseverarmos melhor na vida fora, diante dos momentos tormentosos que devemos atravessar com muita garra, muita força moral, conscientes da luz divina, do amor de Deus que nos criou, destinados à felicidade, não é? Uma felicidade que precisamos cultivar, que precisamos fazer, desenvolver de dentro para fora. Muito bem. Então, a proposta que trazemos para este momento de reflexão é um tema retirado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec.
como sabemos, é uma das obras fundamentais da doutrina espírita, especialmente dedicada ao desenvolvimento das leis morais divinas, isto é, das leis que governam o nosso psiquismo, os grandes acontecimentos de nossa vida e o nosso futuro. Além das leis que tratam da matéria, né, existem essas leis morais que nos conduzem a todos, nos revelando qual a vontade de Deus para o nosso crescimento pessoal, qual a vontade de Deus para a contribuição que devemos fazer em sua criação, no mundo em que somos chamados a viver. E o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, você sabe, é um livro que, didaticamente, tem por base o ensino de Jesus de Nazaré, que a unanimidade dos espíritos comunicantes que formularam a doutrina espírita no século XIX proclama como o espírito mais avançado que aqui esteve encarnado na Terra para servir de modelo e guia à humanidade. Então, o Espiritismo mais não faz do que recordar os ensinos do Cristo e explicá-lo, desenvolvê-lo, aprofundá-lo numa linguagem simples, racional, acessível a toda a gente, que podemos encontrar nas obras espíritas fundamentais de Allan Kardec, bem como, em especial, nos fazendo compreender melhor as leis divinas no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu convido aí a abrir agora o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo número 24 e observarmos no item 17 a 19, um trecho final em que se busca comentar, desenvolver um trecho evangélico segundo o qual Jesus sintetiza: carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Este ensino, aparentemente simples e claro, gera muita dúvida desde a época de Jesus até os dias de hoje. Como assim? Quem desejar salvar a vida, vai perdê-la? Muita gente raciocina e se interroga, não é? Se questiona que sentido lógico, que sentido racional teria esse ensinamento, essa máxima de Jesus. E o Espiritismo, neste trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, nos ajuda a descortinar, nos revela o significado profundo do que Jesus quis dizer com isso. Uma frase aparentemente sem sentido, uma frase aparentemente de difícil interpretação. Então vamos ler juntos agora para, na sequência, meditarmos um pouco. Item 17. Citam-se Jesus: benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu, visto que era assim que os pais deles tratavam os profetas. Lucas capítulo 6, versículos 22 e 23. Item 18. É um trecho dos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus e João. Chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á, e aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Muito bem. Percebam no item seguinte, de número 19, final, a explicação que os espíritos superiores
por meio da doutrina, nos concedem sobre o pensamento de Jesus. Rejubilai-vos, diz Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados nos céus. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da vossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveito vosso. Lamentai-lhe a cegueira, porém, não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão, na vida futura, o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá: já recebestes a vossa recompensa. O que nós podemos concluir, então, diante dessas explicações que o Espiritismo nos faculta sobre o pensamento de Jesus nesta lição magnífica? Carregue sua cruz e preste atenção: quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Jesus costumava usar frases assim enérgicas, chocantes, porque ele sabia que por meio delas ele poderia ferir os seus contemporâneos lá do século I, que não tinham grande maturidade intelectual para fazer raciocínios mais aprofundados sobre as coisas abstratas do espírito, da vida espiritual, da vida futura. Então, a estratégia de Jesus como grande professor de almas era se sair com certas perguntas, com certas afirmações, para que fizesse as pessoas refletirem. Às vezes ele adotava um recurso linguístico, uma figura de linguagem, que conhecemos e estudamos hoje sob o nome de hipérbole, que significa exagero. É um exagero que se fala exatamente para provocar uma reflexão, não é, que vem do choque das pessoas que escutam essas palavras aparentemente, não é, excessivas ou sem sentido lógico. Então, meus amigos, Jesus quis dizer, mandando que cada um de nós carregue sua cruz e pare de querer salvar a vida, porque isto implica perdê-la, para darmos, vejam bem, menos valor às coisas da terra do que aos nossos interesses espirituais. Os nossos interesses espirituais quais são? São aqueles que nos mostram certos deveres morais que temos de cumprir nesta vida, desde logo, para garantir uma compensação na vida espiritual futura. No mundo espiritual, nós vamos experimentar a consequência de uma vida na Terra toda preparada para atender interesses de progresso espiritual. Então, Jesus quis dizer isso aos seus discípulos e aos seus contemporâneos. Olha, o verdadeiro e maior valor que você deve dar na vida é para tudo aquilo que é capaz de te dar desenvolvimento e progresso espirituais. Por quê? Porque tudo isso que te engrandece espiritualmente vai proporcionar-te felicidade na vida futura, na vida que nos aguarda
após o término da nossa presente encarnação, que nós sabemos não será infinita. Às vezes nos apavoramos pensando disso, mas apenas como resultado da nossa infantilidade, da nossa imaturidade espiritual, porque todos nós, naturalmente, teremos mais dia, menos dia, que deixarmos a veste do corpo físico para retornarmos ao nosso estado normal, que é o estado espiritual. Neste mundo que nos aguarda e de onde viemos e onde viveremos para sempre, para cujas maravilhas, né, para cujo amor, para cuja felicidade, estamos sendo preparados num estágio, né, num tempo de exercício aqui na Terra e nos outros mundos materiais, em que lidamos com essas vidas temporárias de encarnação. Agora, uma dificuldade muito interessante é que nós perdemos a consciência disso em muitos momentos das nossas existências. Por falta de fé, por falta de vigilância, né? Por um pensamento que se entretém em outros interesses mundanos, em outras ideias e crenças, nós nos esquecemos sobre quem nós somos, quais são nossas prioridades, e para esse fato de que a vida para todos aqui na Terra é temporária e é destinada a um trabalho, ao cumprimento de um dever que, se bem executado, bem cumprido, nos oferece futuramente uma vida cheia de tranquilidade, de felicidade, de amor e de paz, mas não aqui na Terra, mas no mundo espiritual, atravessando os portais da desencarnação, deixando o corpo grosseiro, né, levando o nosso corpo fluídico, nosso corpo de matéria sutil. Nós que somos espíritos, regressamos ao mundo dos espíritos, onde colheremos os frutos do mérito da vida que passamos aqui na Terra. Mas, como eu disse, nós esquecemos disso e acabamos nos empolgando, nos apegando por demais, apaixonadamente, de maneira viciada, a certos afazeres, certas ocupações, certas manias e até a certos sentimentos a que nos agarramos enquanto estamos aqui na Terra. E isto nos causa uma alienação sobre semelhantes verdades. Nós nos iludimos, nós achamos que mais vale o presente, porque o futuro é incerto. Nós achamos que valor maior tem mesmo são os nossos empreendimentos terrenos, é o fato de estarmos com saúde, é o fato de estarmos confortavelmente situados aqui no mundo terreno. Isto é uma ilusão, por quê? Porque nós temos, pela doutrina espírita e pelo ensinamento de Jesus lá atrás, pelas parábolas, pelas máximas, que a nossa vida passageira terrena ela é feita como um momento de preparação que requer trabalho, que requer sacrifício, que requer esforço, que requer suor, lágrimas, muitas emoções, para que possamos, então, bem aproveitá-la na realização desse crescimento espiritual, que é a nossa meta, é o nosso valor primeiro, é o nosso objetivo fundamental da vida terrena. Quem não sofre as vicissitudes da vida terrena, quem quer ficar só no conforto, no bem bom, acaba não avançando nesse sentido do crescimento espiritual. De modo que cedo ou tarde regressa ao mundo dos espíritos, ao seu verdadeiro e definitivo habitat, e sem a condição de ter o mérito de boas obras,
sem ter se desenvolvido psíquica e moralmente, sem ter feito seu progresso espiritual. E disso resulta uma frustração, disso resulta uma tristeza que nos leva ao arrependimento, ao desejo de voltar à vida para recomeçar nas provas, para enfrentar novos desafios, porque somente nessas tribulações, nessas dificuldades que atravessamos nesta nossa vida passageira, é que temos a oportunidade de progredirmos espiritualmente. Não que devemos sofrer a vida inteira e buscar dores, não é isso. Mas entender que cada desafio que a vida nos oferece, pelas condições limitadas em que nos situamos, à mercê de doenças, né, à mercê de injustiças, à mercê de certos reveses que não podemos, em muitos casos, evitar, como oportunidades ou meios que nos levam a perseverar, né, moralmente, bons pensamentos, um bom uso do livre-arbítrio, um bom desenvolvimento da nossa boa vontade, né? O curso dos desenvolvimentos nobres, da paciência, da submissão e resignação à vontade de Deus, do perdão em relação aos nossos semelhantes. Isto está tudo permanentemente colocado de uma maneira por trás dos acontecimentos da nossa vida, que tudo marcha para nos favorecer ocasiões de treino para o progresso das virtudes e da sabedoria em nós. Só que, pela nossa imaturidade, a gente às vezes quer passar a maior parte da vida na Terra brincando, se divertindo, não é? Numa condição, como eu disse, inerte, não é? Numa condição meramente confortável. E isto não nos engrandece, mas nos faz estacionar. Por isso que Jesus diz: carrega a tua cruz. Não busca ignorá-la, não reclama dela, não fica fugindo para não vê-la. Carrega, porque com a fé compreendemos que ninguém tem uma cruz mais pesada do que suas forças. Ao contrário, todos temos aquela medida de desgostos, aquela medida de dificuldades ao nosso alcance para fazer esse movimento, para desenvolver em nós, em nossos corações, bons sentimentos, bons pensamentos, boa vontade, que nos tornam espíritos benevolentes, agradáveis ao Senhor e na condição de merecer a compensação vindoura, a compensação futura de uma vida livre de privações, livre desses exercícios que causam certo constrangimento, lá mais adiante, no mundo espiritual, de situações que medem a nossa reação, sendo que o nosso objetivo não é para bem experimentá-la, a vida, e alcançar a nossa meta, consiste em reagir bem aos acontecimentos, entendendo qual é a vontade de Deus em razão de cada uma dessas situações aflitivas. Vamos, então, perceber que a vontade de Deus, à luz do Espiritismo, que também é obra do Cristo, é o nosso evangelho contemporâneo, resumido nas 23 obras fundamentais de Allan Kardec, em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, quando se trata de compreender as leis divinas, que ele quer nos educar por meio dessas situações práticas para que possamos manter o pensamento, a atitude reta no bem, com desprendimento, em vez de grande apego a uma vida terrena, a uma vida presente, que consideramos a única. Olha, quem perdê-la por outras terras, pelos seus pertences, pelos seus afazeres, pela sua habitação,
e até mesmo pelos seus familiares, essa sua má paixão vai te fazer sofrer mais. Sofrer no enfrentamento dos reveses da vida passageira e sofrer quando tiver que desencarnar para dar sequência à vida no mundo espiritual. Por quê? Porque nós abafamos em nossa mente quem nós somos, qual o nosso destino, quais os nossos deveres, para nos evadir. É como criança que se acostuma no quarto com os seus brinquedos e, por mais que cresça, se torne jovem, se torne adulto, não quer largar os seus brinquedos para assumir responsabilidades e outras ocupações. Então, a advertência de Jesus é que, feito crianças, nós às vezes ficamos tão presos aos entretenimentos da terra que esquecemos nossos compromissos de reencarnação. Aquele pedido que fizemos antes de renascer, arrependidos das obras imperfeitas, das faltas cometidas em vidas passadas, no sentido de nos redimir, no sentido de voltar agora para a Terra e, enfrentando as provações, reagirmos de uma maneira aperfeiçoada, de uma maneira mais aproximada e semelhante ao Cristo. O que ele diria, como ele se sentiria se ele estivesse aqui conosco, enfrentando o que estamos enfrentando. Jesus, com certeza, nos daria uma aula de fé, de resignação e submissão à vontade de Deus e, sobretudo, uma aula de desprendimento, minha gente. Desprendimento é abnegação. O que significa isso? É você não ficar com o pensamento todo detido nessa sua visão de mundo terreno, segundo o qual você é um animal de carne e osso, que só vive aqui e agora, e que não sabe se vai ter vida futura, não sabe se é um espírito, porque verdadeiramente não para raciocinar, nem para refletir e se questionar se os espíritos existem, se o mundo espiritual é melhor que o mundo físico, e o Espiritismo nos diz que positivo é melhor, e como funciona o ciclo da vida. Não é? Nós ficamos tão presos a essa visão acanhada, e aos costumes, aos interesses da Terra, que nos alienamos, nos iludimos, entorpecemos, e alguns de nós, em razão disso, depois de todo o pavor que a morte suscita, quando despertam no mundo espiritual, eles ficam desnorteados ao ponto de não saberem sequer que morreram. Existe muito disso. Pessoas que despertam até numa boa condição emocional lá no mundo dos espíritos, mas ficam vagando entre os encarnados aqui na Terra, porque eles eram tão presos, não é? Tão bitolados à visão carnal do mundo material, que eles perambulam, não é, na Terra, eles perambulam se misturando aos encarnados, nas ruas, nas casas, nos hospitais, não é? Nos observando que eles acabam se acreditando ainda encarnados, né? Eles tentam mexer com os outros. Ei, eu estou aqui, por que você não interage comigo, está com raiva? E eles passam algum tempo nesse estágio de verdadeira loucura da alma. Mas eles pensam que não morreram. Então, presta atenção, você quer passar por um mico desse? Não. Então, em vez de ficar aí pensativo, esperando o pior, não é? E achando que a morte é sempre um pavor, uma dor, isso, aquilo, aproveite a vida que você ainda tem aqui na Terra para fazer esse repensar, não é? Para dizer que se você ao menos simpatiza com o Espiritismo, por que não estudá-lo mais a fundo,
fazendo os raciocínios, se fazendo as perguntas para tirar qualquer dúvida sobre a sua natureza espiritual, sobre o fato de sermos espíritos transitoriamente revestidos deste corpo físico, que tem um prazo de validade, mas que não compromete a nossa vida. Tá, gente? E que a nossa situação neste momento, né, de vida espiritual depende toda dos esforços que tenhamos feito aqui na Terra para pensar como espíritos, para nos libertar dessa escravização das sensações materiais, né? Dessa ilusão de crença de que somos apenas indivíduos de carne e osso que nascem, crescem, aprendem e depois morrem em fração de algumas décadas, né? Quando muito. Então, nós precisamos cair em nós mesmos, na nossa essência, na nossa intimidade, na nossa realidade espiritual, para começarmos a pensar como espíritos. Isso vai treinar em nós o tal do desprendimento de que fala Jesus. Olha, o que mais importa é a vida espiritual, não é a vida física. Tudo bem que a vida física você deve preservar. Cuide da sua saúde, porque durante o prazo de validade do corpo é que você vai estar exercitando a mente nessa grande escola da vida para crescer e ganhar felicidade futura. Mas entenda, isso é acessório. Não se apegue muito a coisas, não se apegue muito a esses hábitos, não se apegue muito a nada, porque apego não é amor. O amor é algo tranquilo, que, em primeiro lugar, encara bem as etapas da vida. E encarar bem a etapa da vida é entender. Olha, nós estamos num mundo efêmero, transitório, passageiro, precário, onde aqui nós nos situamos neste momento, mas a qualquer outro que apraza a Deus nos chamar, não é, que comprometa a vitalidade do corpo físico, a gente vai embora. E esse vai embora não é mórbido, não é para um local distante e incomunicável, não é necessariamente para o pesadelo do inferno. Para saber o que é o inferno segundo o Espiritismo, estude a outra obra fundamental, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E nós vamos entender que são processos mentais, não é? São certas condições que temos no nosso pensamento que nos trazem de paz e felicidade, que chamávamos em certa época de céu, não é? Ou de morada dos bons, etc. O fato é que tudo isso depende do exercício que fizermos aqui na Terra para cultivar o desprendimento. Não se apegar, não se apaixonar demais pelo que é passageiro. E a partir desse desprendimento, o que ocorre? Você deve, não é, exercitar o autoconhecimento. Sabedor de que você é um espírito, que aqui está de passagem, e que tudo que é material você não leva, é passageiro, tudo que é má paixão é uma imperfeição da qual você deve se desvencilhar, você passa, não é, a meditar enquanto aqui na Terra esteja em relação a cultivo dos grandes valores da alma. Não é? Então eu sou um espírito que sabe que a morte não existe, que aqui está de passagem, que veio fazer um treinamento moral ou psicológico. Então a minha responsabilidade consiste em priorizar esse exercício psicológico, em identificar as nossas fraquezas morais e nos esforçarmos dia a dia para superá-las, né? Identificando-as em nós como os vícios, como as más tendências, pouco a pouco
não é, com uma percepção atenta, uma vigilância dos pensamentos, tratarmos de nos corrigir, tratarmos de nos empenhar de retirar tudo isso de imperfeito, de negativo, não é, da nossa natureza, do nosso psiquismo, da nossa mentalidade, porque assim estaremos aproveitando, não é, a vida desprendida para alçarmos voo na espiritualidade com um visto garantido de felicidade e de amor. Quer dizer, todos nós devemos entender isso, gente, que o nosso maior interesse é sobre o mundo espiritual, não é sobre o mundo físico. Mas o mundo físico, onde estamos provisoriamente, é como uma chave para uma zona do mundo espiritual, em que poderemos nos tornar e sermos melhores, ficando, não é, realmente numa condição de felicidade que este mundo não é capaz de nos propiciar. Nós confundimos felicidade com a sensação de prazer. Nós sentimos, experimentamos prazer neste mundo, mas felicidade verdadeira, sem mácula e imperecível, irretirável, é a felicidade dos mundos superiores, dos mundos celestiais, dos mundos em que habitam os espíritos que já fizeram essa nossa tarefa prática, esse exercício numa série de vidas ou de reencarnações, para alcançar a maestria de que nos faz exemplo Jesus, com toda a sua humildade, Jesus com toda a sua sabedoria, Jesus com toda a sua caridade, Jesus com toda a sua fé, Jesus com todo o seu bom senso moral. Nós temos todos esses atributos que são inerentes à figura de Jesus? Não, ainda não temos. E é exatamente por isso, segundo explica o Espiritismo, que estamos na Terra, num mundo que ainda padece das consequências da nossa própria imperfeição, da nossa própria imaturidade e, por que não dizer, da nossa obstinação no mal. Então, a nossa dificuldade é essa indiferença sobre as coisas do Espírito, a indiferença sobre os nossos deveres morais, dever de nos tornarmos semelhantes a Jesus, no comportamento, nos sentimentos, na moralidade. Quando aprendermos tudo isso, já não necessitaremos de estar num mundo assim, cheio de doenças, de estarmos num mundo cheio de criminalidade, num mundo cheio de injustiças, de aflições, que não são castigo ou abandono divino. Esclarece-nos o Espiritismo. São escândalos, né? Como dizia Jesus, são o resultado do mal moral, cujo convívio é uma necessidade nossa para que desgostemos dos nossos erros, desgostemos dos nossos vícios, das nossas más paixões mundanas e resolvamos, a bem de todos e a bem de nós mesmos, cultivar outros valores morais. Valores cujo sentido maior podemos resumir na expressão amor universal, o jugo leve, de que falava Jesus. Deus deseja que apenas disciplinemos a nossa mente, o nosso pensamento e a nossa vontade nas boas obras, de quem é paciente e sabe vivenciar todas as etapas da vida, sem desânimo, sem desespero, sem tristeza, sem revolta, porque sabe que Deus tem um plano para cada um de nós, que é de aprendizado para uma felicidade futura. Confiando em Deus nesta maneira, não é? Nós vamos cultivando toda uma série de deveres morais que nos credenciam a esta felicidade.
em boas obras, não é, de perdão, de compaixão, de prece, não é, de auxílio, de benevolência, de qualquer tipo de gesto afetuoso, caritativo em relação aos nossos irmãos. O tempo todo, enquanto estivermos na Terra, devemos entender com desprendimento, com sacrifício dos demais interesses pessoais, que Deus quer que a nossa vida seja um hino permanente de servir, não é? De termos utilidade para nossos irmãos. E os nossos irmãos não são só os familiares consanguíneos, não são só os filhos por quem nos responsabilizamos mais de perto, mas são igualmente todos os nossos semelhantes que convivem conosco, que habitam os mesmos mundos, que habitam a Terra. Todos somos irmãos, membros de uma mesma família, não é, que deve recíproca caridade. Quantas pessoas não há que ignoramos em sua dor, sua necessidade, seu sofrimento? Quantas ocasiões de servir não nos passam despercebidas, né, no cotidiano? Então, tudo isso é um desperdício de oportunidades para vivenciar o que é primordial, o que é prioritário para garantir a nossa felicidade futura. Então, vamos fazer esse exercício, acreditando, não é, pela proposta da fé raciocinada, nas revelações que o Espiritismo, que Jesus e os Espíritos superiores nos fazem. Não é? Confiantes na nossa imortalidade, confiante que no momento que aparentemente nos parece mais sofrido, Deus, por sua divina providência, vai cuidar de nós. E que, portanto, não devemos nos apavorar, nem mesmo em relação ao instante da agonia da morte. Nada deve nos abalar, porque já sabemos, somos indestrutíveis, somos imortais, somos abençoados pela nossa filiação divina. O universo tem dono, ele é pai da gente, nos ama, ele não quer nos destruir, ele quer apenas nos chamar à razão, ele quer apenas nos dar estímulos, motivação, para que levemos a vida espiritual a sério, para que no momento, por exemplo, de pandemia, constituinte de uma prova coletiva, a humanidade como um todo, todos nós avancemos mais rapidamente nessa proposta educativa de ordem espiritual. É o que você pode conferir na questão 737 seguintes do Livro dos Espíritos, que cuida da lei de destruição, que cuida da questão dos flagelos destruidores, das calamidades, e você então terá ali mais uma explicação racional, uma explicação lógica, coerente, que Jesus e o Espiritismo, né, me perdoem a redundância, nos oferecem para nos tranquilizar, tá? Mantém o otimismo, mantém a coragem, mantém a resignação, não se desespere, não se apavore, tá? A não ser de desperdiçar a sua vida, quando possa dela fazer bom uso para o seu progresso espiritual. Então, nas rodas de filosofia espírita, quando indagamos uns aos outros espíritas, qual é a nossa prioridade número 1 de nossas vidas enquanto aqui estamos, a resposta, não é, seguida de bem ponderada reflexão, é que esta prioridade é o nosso crescimento ou progressão espiritual. Para tanto, devemos treinar as virtudes,
usando Jesus como um exemplo de comportamento para nós outros. E dependendo, para tanto, da prática ainda do desprendimento, tá? Ou desapego. Vamos fazer a campanha na Casa Espírita também. Desapega, desapega. O que significa isso? Para de pensar como um animal que só vive no presente. Desapega dessa visão acanhada e põe uma coisa na sua mente. Fazendo exercícios, indo atrás de informações, de estudos, você é um espírito imortal. Você tem outras percepções e sensações, não é? Além daquelas comuns que você usa no dia a dia. Não é? Use o seu sexto sentido, não é? Pratique a emancipação da alma, perceba a sua condição de se comunicar com os seus entes queridos desencarnados, chame, evoque o seu guia espiritual para que durante a noite, né, durante o sono, no desprendimento, vocês possam conversar e ele possa te dar instruções, possa inspirar bons pensamentos, possa te acalmar, possa favorecer esse aproveitamento da vida para fazermos um exercício que nos credenciará a felicidade futura. Queridos amigos, me encaminhando para o fim, este é o convite que fazemos a cada um de vocês. Amigos do Bom Samaritano, né, que tenhamos a calma, que tenhamos o discernimento, que tenhamos a fé e a submissão à vontade de Deus para nos colocarmos ao trabalho, né? Um trabalho de aprimoramento dos nossos pensamentos, um trabalho de retirar as ideias pessimistas para eliminar as crenças limitantes que nos causam, né, as emoções de pavor, as emoções de tristeza e, enfim, com tudo isso, marcharmos nos aproximando de Deus, conscientes da nossa felicidade futura, de que estamos cultivando, neste momento, um grande tesouro para conquistarmos a paz e a felicidade no regresso ao mundo espiritual, onde toda a nossa família que nos procedeu, que lá permaneceu para nos assistir, vibra pelo nosso sucesso. A cada teste a que somos submetidos, eles nos recordam: sorria, Deus está te testando, olha lá essa sua reação, vamos desapegar, seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade, certo? É nos amoldando a vontade de Deus que vamos conseguir automaticamente tudo de bom que realmente necessitamos enquanto espíritos imortais que somos. Queridos amigos, que Deus esteja sempre em nossos pensamentos e corações para os nossos passos firmes nos dias que se seguirão. Um beijo no coração de todos e até uma próxima oportunidade.